Ô, o Emicida tá firme e forte no vídeo de hoje, hein? Salve, salve, meus irmãos e irmãs do Perifacom. Salve, salve todo mundo. Tamo juntão. Essa é a nossa forma de dizer para todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa, que a gente precisa sim ocupar esse tipo de espaço. Um ótimo 2021 para todos nós e vamos trocar aquela ideia que a gente adora fazer isso. E a internet lá da quebrada tá como? Ninguém vai cair não, hein? O que vocês estão esperando para lançar uma nova temporada de Hilda, né? Ah, poxa, eu queria muito uma nova temporada de Anne. Um dia antes, para mim, eu fui arrebatado por uma energia absurda e eu fui chorar no camarim. Porque quando eu subi ali no dia da passagem de som, que eu vi toda a montagem, eu vi toda aquela equipe e que era real, tudo aquilo ia acontecer, aí passou um filme na minha cabeça de coisas, inclusive, que eu não vivi. Eu acho que nosso documentário, ele fala disso, né? Eu tive a noção da grandiosidade do que tudo aquilo ali representava. E aí não teve como. A emoção explodiu e correu pelos olhos. Chorei do começo ao fim, porque eu me senti muito parte, muito dentro de tudo aquilo. Tenho duas cenas que me dão sempre um nó na garganta, né? Obrigado, seu Wilson, por fazer A seu sessão som do Wilson sagrado. das Neves inteira. Essa mexe comigo demais, sempre. E o momento em que o Simonal aparece. Porque o Simonal, ele não é lido, sobretudo pelos ativistas, como uma pessoa consciente. Então imagina ele romper aquela barreira ali nos anos 50, 60 e cantar o que ele cantou, sozinho naquele lugar. Isso me mostra o quão gigante o Simonal era, e eu sempre fico com o olho cheio de água quando chega nesse momento do filme, sabe? E eu acho que as pessoas vão comentar bastante a respeito do momento em que os integrantes do MNU se levantam no teatro, porque aquilo ali é a história viva mesmo. Isso é a construção de um fato, é a realização de um sonho da geração deles e da nossa junto, em consonância, sabe? Cara, é engraçado, mas eu chorei logo no começo, assim. Eu acho que só dele trazer o fato das pessoas, né, de pessoas como a gente, pessoas como ele, como a gente, de precisarem ocupar espaços como o Teatro Municipal, pra mim já foi um negócio que pegou muito forte, assim. Essa é a nossa forma de dizer para todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa, que a gente precisa sim ocupar esse tipo de espaço. Eu não sei quem daqui do Perifacom estava. A Andressa tava. Cheguei bastante atrasada, tanto que vocês não vão me ver lá no show, porque eu estava muito escondida. Achei da hora a escolha do recorte de São Paulo, do Teatro Municipal. Velho, parece que eu tô assistindo um pedaço de Dark, né? É o Emicida que entrou na caverna. E aí ele assistiu a Lélia Gonzalez na escadaria do teatro, e aí ele vai contando isso pra gente. É tão bonito visualmente, tão colorido. Isso é muito foda. Eu chorei pra caramba também. Isso que a Andressa falou do recorte de São Paulo, eu achei sensacional. Eu gostei muito. E principalmente da relação que ele traz do rap com como foi a história com o samba. Dele trazer Dona Ivone Lara, dele trazer Jovelina Pérola Negra. Pra mim, eu me arrepiei. Eu que sou a rainha do samba, da escola de samba. Eu fiquei arrepiada quando ele trouxe tudo isso. Eu gostei muito. Visualmente é lindo, perfeito. As referências que ele traz. E quando ele começa o documentário... Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Eu já caí no chão. Eu já falei, acabou pra mim. Tá perfeito, gente. Acabou minha carreira. Acabou, já falei, gente, acabou. Melhor documentário, beijo. Dá o M pra ele. Dá o M pra ele. Acabou. Só dele ficar repetindo isso e mostrando o tom, já, tipo, também me emocionou muito, assim, que ele fala, tipo, tudo que nós tem é nós, tudo que nós tem é nós, tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é tudo, sacou? É essa que é a parada, tipo, a única coisa que a gente tem é uns aos outros, sacou? Se a gente se desconecta disso aí, fudeu. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem. Esqueci outra cor. Tudo porque anos e séculos de violência, sabe? E ao mesmo tempo, o amarelo, ele não é sobre isso, sabe?
não é sobre violência, é uma celebração da nossa existência enquanto negro, pra contar que apesar de você, a gente existe, sabe, cara? Tá falando de vários sons aqui, de várias conquistas pessoais, das próprias conquistas, inclusive do Emicida, sabe? E chorei de novo. Difícil é viver no inferno e vem à tona que o mega império canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona. Então revisite. Mas esse ano eu não morro. Andresa, se recompõe aí. Vamos falar de alguma série? Melhor, vamos falar de todas no Boatos Flix. E o primeiro Boatos Flix do ano já vai tacar na tela os títulos renovados de 2021. E já comenta aí no vídeo quais dessas séries você tá roendo as unhas pra ver. E prepara que tem uma pá de coisa renovada. Esse ano que mal começou e a gente já considera tanto. Sintonia, segunda temporada. La Casa de Papel, parte 5. Sex Education, terceira temporada. Sangue e Água, segunda temporada. Lucifer, parte 2 da quinta temporada. Stranger Things, quarta temporada. The Umbrella Academy, terceira temporada. Você, terceira temporada. Ragnarok, segunda temporada. Grace e Frankie, sétima temporada. Titãs, terceira temporada. The Last Kingdom, quinta temporada. Atypical, quarta temporada. E claro, esse ano o povo continua falando da dona Netflix. E falando ainda mais. E sobre essas séries que, tipo, eram pra ser minissérie e ganhou uma temporada nova? Porque eu tô vendo que o Gambito da Rainha tá sendo nesse rolê, né? Será que rola o risco dela ganhar uma segunda temporada e dar aquela derrapadinha? Tá tão bombando. Minha mãe mandou um áudio, gente. Minha mãe mandou um áudio falando: filha, eu mandei pro pessoal hoje, que foi hoje que ela me mandou esse áudio. Igor, meu querido, terminei de assistir aquela minissérie Gambito da Rainha. Gente do céu, que coisa boa. Mas assim, muito legal, muito ensinamento de vida. E ela conseguiu chegar no objetivo dela. Foi uma das melhores minisséries da Netflix. Amei. Vou criticar, vou assistir só pra criticar. Aí no terceiro episódio eu falei, eita, então tá bom, né? Aí eu fui indo. Então tá bom, vamos que vamos. Foi. Eu tô aqui agora. Se a pessoa pergunta, fala é boa. Não gosto da atriz. Mas e você? Gostaria que tivesse um filme, uma outra parte da série? Ela foi pensada para começo, meio e fim. Então eles teriam que fazer uma outra coisa para surgir uma outra temporada. E eu não sei se essa outra coisa ficaria a chave, sabe? Que é Criando Dion, que é um original Netflix. Uma sériezinha de família preta. Tem o homem mais sexy do mundo, pra quem gosta, né? Então, pra almoçar eu assisto Community. Cara, eu, tipo, pra dormir, assim, ou eu vou de, tipo, com aquele programa do David Letterman agora na Netflix, com os convidados. Amo de entrevista, tudo. Tipo, então, assim como a série diz muito bem quem é a gente, né? Aquela série, aquela outra que é lá do Pará, que é do Norte, que conta a história do programa lá de populismo penal, que o cara começou a amassar. Caso Wallace, maravilhoso. Tem um meme que ficou famoso na internet, que é um pedaço, né, desse programa, que é a briga do vendedor de esfirra com o fantoche. Sim, o Gil da esfirra. Tem aquelas que a gente bota pra dormir também, né? Além das do sigilo, tipo, por exemplo, tem gente... O Igor, eu sei que bota uns doc, né, Igor, pra dormir. Ah, é verdade, gente. Eu já zerei a parte daquelas séries, tipo, National Geographic, que tem na Netflix, que é, tipo, 72 animais. Mas sabe uma coisa que eu descobri com esses documentários? Que dos 72 animais mais perigosos do mundo, no top 5 está a tartaruga. Eu descobri. Por isso que existem as tartarugas ninja. Exatamente. Olha lá. Acabou, entregou. Zerou. Não queria falar nada, mas acabou real por hoje. Valeu o papo e colhem no nosso grupo do Telegram, hein? E maratonando a Netflix inteira nos mínimos detalhes. A melhor parte é maratonar Netflix.